Fala aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo eu quero tratar de uma maneira muito especial porque é um tema que é muito pouco falado, né? É uma coisa que os psicólogos, eles não dizem, por mais que eles saibam, eles não dizem. Para vocês verem como é que o psicólogo, ele joga muito a verdade, né? A verdade dele, mas ele não expõe o lado contrário, né? O psicólogo ele diz para você não tomar medicamento porque tem efeitos colaterais, mas ele não fala dos efeitos colaterais de quem não toma medicamento, porque são muitos efeitos colaterais, são até mais do que quem toma medicamento. Eu acredito no seguinte: o medicamento é para você tomar se você não conseguir suportar os ataques de pânico e as crises de ansiedade. E, por exemplo, um ansiolítico, alprazolam, cloxazolam, ele é para ser tomado não todo dia, é para ser tomado uma vez ou outra, ou na primeira semana de tratamento, caso você queira tomar um antidepressivo, né? E o antidepressivo não é para ser tomado direto, por isso que existe uma coisa chamada desmame, né? Eu vou fazer um outro vídeo aqui explicando melhor, né, quais são as atitudes que a pessoa tem que ter quando tomar um antidepressivo. Porque não é para tomar antidepressivo e ficar em casa. O antidepressivo, ele é como se fosse uma vitamina, sabe? Um aminoácido, um whey protein. O whey protein a pessoa toma a proteína e vai malhar. Porque se ela não malhar, ela engorda, dá barriga, dá pneu. Então, assim, o antidepressivo é para você tomar e ir para a luta, sabe? Saber o que realmente você quer. Uma coisa que os psicólogos não falam, que eu gostaria que eles falassem, para todo mundo que faz terapia, mas eles não falam. Nenhum psicólogo hoje, nenhum deles, fala dos efeitos colaterais que você tem com a síndrome do pânico, quando você não toma nenhum tipo de medicamento. Então, quais são os efeitos colaterais? Você tem pensamentos catastróficos, né? Você acha que tudo vai dar errado, você pensa nas piores coisas. Isso é um efeito colateral da síndrome do pânico. Isso é ridículo. São probabilidades que tem 1% de acontecer, né? O seu carro quebrar, o ônibus ser assaltado, você cair, você se perder e você passar mal. São coisas que são muito ridículas. Isso é um efeito colateral. Tem a prisão, né? Prisão imaginária, porque não existe prisão, você não está preso, você não tem que ser punido. Mas você está numa prisão. A pessoa, às vezes, com depressão, ela se tranca dentro do quarto e não sai por nada. E a pessoa com agorafobia vai ficando cada vez mais limitada, vai dando uma espécie de claustrofobia, que é uma prisão imaginária. E se vocês pararem para pensar, a prisão imaginária é uma coisa muito ridícula. E é um efeito colateral da síndrome do pânico. Principalmente quem não tem um bom tratamento psicológico ou medicamentoso. Você tem atrofia muscular, porque você não tem vontade de fazer nada, você tem medo de ir numa academia, você tem medo de caminhar, do coração acelerar, tem medo de pegar um peso. Então você tem atrofia muscular. Você tem dores de cabeça, porque você pensa tantos e tantos problemas, porque pensar em problema de forma excessiva dá dor de cabeça. Por isso que é bom você olhar as coisas boas e as coisas ruins. Ter um pouco de equilíbrio, né? Você tem problemas no estômago, você tem má digestão, em alguns casos extremos você tem gastrite, né? Porque nessa coisa de você se preocupar e ficar em constante alerta o tempo todo é um efeito colateral, e isso acaba dando efeitos aí negativos na sua alimentação, na sua digestão, no seu estômago, no seu intestino. Tem gente que tem diarreia e outras coisas. Você tem oscilações de sentimentos, que você às vezes está bem, aí você se lembra de um problema e começa a ficar desesperado, um exame de sangue, por exemplo, para fazer, e você começa a ter aquela oscilação. Você estava bem, daqui a pouco você começa a estar mal. Então essa oscilação de sentimento é um efeito colateral. Você tem atitudes idiotas, porque você, quando está em transe, você está entrando em estado de alerta, está entrando em estado de ansiedade, você não percebe muitas coisas ao seu redor, porque os seus as suas
os seus sentidos, eles ficam super apurados. Então você não raciocina direito, até porque não tem sangue suficiente do lado do seu cérebro para você tomar uma decisão racional e não emocional, né? Então isso é um efeito colateral, essa oscilação de sentimento. E o psicólogo ele não te diz isso, só diz que você não tem que tomar remédio para fazer terapia. Mas essa oscilação de sentimento, eles nem conseguem nem perceber isso. Você tem a impulsividade, né? Porque você quando também está entrando em estado de alerta, que isso pode durar 10 minutos ou um dia inteiro, não o pânico ele dura realmente muito pouco, mas o estado de alerta, o transtorno de ansiedade generalizada e ataque, ela pode durar o dia inteiro. Então você fica em estado de alerta excessivo, você não consegue relaxar, você não consegue descansar. Você tem problemas de relacionamento. Isso também é um efeito colateral da síndrome do pânico. Você tem problemas de relacionamento, você não consegue se relacionar, você não consegue explicar para uma pessoa que você não está com vontade de ir no shopping porque está com medo de ter um ataque. Se tem vergonha de dizer para a pessoa que não quer ir à praia, não quer ir na piscina, não quer ir no clube, não quer ir no churrasco. E as pessoas começam a te evitar, porque as pessoas acham que você não gosta dela, que você não gosta da companhia dela. Então você começa a ter problema de relacionamento com os seus amigos, acaba terminando o relacionamento, o casamento. E esse problema, esse transtorno de relacionamento também é um efeito colateral do pânico, do toque, da depressão, da agorafobia. Você tem problemas financeiros que, se você não consegue se relacionar, você não vai conseguir nem trabalhar, né? Então você também vai ter problemas financeiros, que é um efeito colateral. Você vai ter problemas sexuais. Porque a pessoa, para gostar de alguém, tem que gostar por inteiro. E às vezes você não está mostrando para a pessoa o que realmente você é. Você está mostrando somente a sua parte ansiosa. Então, por mais que você sendo um homem não tenha problema de ereção e você sendo mulher não tenha problema de orgasmo, vocês não vão conseguir ter um bom relacionamento sexual com alguém. Porque a ansiedade ela não vai deixar a preocupação. Vocês têm problemas de alimentação, porque como eu falei anteriormente, a questão do estômago, de embrulhar, de dar diarreia, vocês comerem alguma coisa mais ansiosa, isso vai dar problema também. Tem a inquietação, ou seja, problemas de alimentação e inquietação também é um efeito colateral. Vocês têm a preocupação excessiva, né, como já falei anteriormente. Tem a taquicardia. Taquicardia também é um efeito colateral da síndrome do pânico, né? A taquicardia é um clássico efeito colateral. O cansaço, porque haja energia para pensar em tanta besteira ao mesmo tempo, né? Haja uma energia cerebral, física para aturar esse estresse, esse excesso de cortisol no corpo, né? Então vocês vão ter moleza, desânimo, cansaço. São efeitos colaterais também da síndrome do pânico. Tem desespero de perigos irreais, coisas que a probabilidade de acontecer é mínima. Por exemplo, pegar um avião e o avião cair, a probabilidade é mínima. Então esse desespero de coisas irreais é um efeito colateral da síndrome do pânico. Quem tem esse tipo de problema tem crenças irreais, crenças completamente absurdas. Coisas de que, uma coisa muito idiota, tipo, para quem tem síndrome do pânico tem muito isso. Eu só vou conseguir ir a tal lugar se eu for com alguém, algum parente da família. Olha a crença, a pessoa não é médica. Se você passar mal, a pessoa não vai te salvar. Então é uma crença completamente idiota. E qual a diferença de você ir sozinho ou ir com alguém? Então são crenças irreais. Inclusive isso é perda de noção da realidade. Por mais que não seja completamente uma loucura, é uma perda de realidade que a pessoa tem. E é um efeito também, é um efeito colateral da síndrome do pânico. Você tem, como eu falei, né, na questão da sociabilidade, você tem a perda, né, você tem uma má conduta social, como eu falei anteriormente. E você tem também, você por pensar tanto nesse tipo de problema, você tem perda do desempenho intelectual. Porque você para de ler livros, você para de ver uma notícia no jornal, você para de se preocupar consigo mesmo, você perde o interesse em procurar coisas que te satisfazem, coisas que possam te crescer como pessoa. Então você tem uma perda no desempenho intelectual. Essa perda nesse desempenho é um efeito colateral também. Você passa a se desinteressar pela vida, acontece muito com quem tem depressão. É um efeito colateral também, de quem não toma medicamento.
Você perde o interesse pela vida, você perde amigos, você perde emprego, você perde faculdade, você tem conflitos na sua família, né? Esses conflitos familiares também são efeitos colaterais. Você tem confusão mental, porque para o cérebro trabalhar nessa frequência altíssima, não há cérebro que resista, né? Uma hora ele entra em colapso. Então você tem muita confusão mental. Você tem como efeito colateral a incapacidade de relaxar, a incapacidade de descansar. Olha quantos efeitos colaterais eu já disse para vocês que tem, que o psicólogo não diz para você. Você tem medo dos prazeres da vida. A pessoa que tem, por exemplo, todos esses sintomas, todos esses transtornos, a síndrome do pânico, o ataque, o toque, a depressão, a agorafobia, todos eles têm medo do calor do verão. Sabe, o calor faz mal, a pessoa começa a se sentir mal. E o calor do verão, ele é maravilhoso. É aquele momento que você pode beber aquela sua água geladinha, você pode curtir uma praia. Quem não mora em praia, pode curtir aquela piscina, aquele banho de borracha, sabe? É aquele momento de você trocar uma ideia com a sua família, conversar com a sua família, tomar uma cervejinha, comer um churrasco. E as pessoas têm medo disso. Então isso também é um efeito colateral. Inclusive a pessoa deixa de curtir até coisas simples como uma boa música, uma conversa entre amigos. Então quer dizer, uma pessoa que não procura tratamento adequado, né, seja com um bom psicoterapeuta, uma pessoa que um psicólogo que trabalhe com a terapia cognitiva comportamental, que é a mais indicada para qualquer tipo de transtorno ansioso. Uma pessoa normal pode fazer psicanálise, mas uma pessoa com transtornos de ansiedade deve procurar TCC, terapia cognitiva comportamental. Então a pessoa que não procura um bom terapeuta TCC e não procura um tratamento medicamentoso, e outra, a pessoa que até procura um tratamento medicamentoso, mas não muda os seus hábitos de vida, ela tem muitos efeitos colaterais. Eu tenho muito pé atrás, por isso que eu bati bastante na tecla sobre os psicólogos, que eles falam para a pessoa não tomar remédio, porque o remédio dá muito efeito colateral. Mas vem cá, e os efeitos colaterais causados pela síndrome do pânico de quem não faz nada? Ou os efeitos colaterais de muitas pessoas que, por pedido do psicólogo, não tomam medicamento e tem todos esses efeitos colaterais que eu citei e muitos outros. Isso o psicólogo não diz, né? Então, esses são os efeitos colaterais, né? Muita gente passa por isso, mas não percebe. Eu sugiro que vocês procurem, quem tem esse tipo de problema, procure um terapeuta cognitivo comportamental. Eu repeti várias vezes para poder gravar, entrar na mente de vocês e vocês poderem ser ajudados. Se a terapia, durante um determinado período, né, 2 meses, 1 mês, não sei da sua urgência em se livrar desses sintomas, não funcionar, procure um neuro ou um psiquiatra. E tenha contigo o seu registro, tudo que você passou, tudo que você passa, todos os ataques de pânico, porque ele ali vai poder ver qual o melhor medicamento e qual o melhor período para você usar, né? Qual o tempo de tratamento ideal para você de acordo com o seu padrão de vida. Além disso, você deve assistir todos os meus vídeos, né? Porque são de pessoas que saíram desse problema, com vários tipos de conhecimentos diferentes, né? Conhecimentos acadêmicos, conhecimentos farmacológicos, psicológicos, médicos, mas com pessoas realmente que alcançaram a cura, porque é um problema extremamente difícil. Muitas coisas passam despercebidas e não percebe, mas a cura existe, é só seguir os passos com quem entende, com quem já passou. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, faça o seu comentário aí da sua experiência, fale um pouco de você também. E a gente se vê em outro vídeo. Aquele abraço.